Olá! Alguém aí já parou para pensar como uma aplicação tão comum, tão falada como o CDB pode ser tão poderosa? Pois é, o segredo está numa força que, dizem, até o Albert Einstein chamou de oitava maravilha do mundo, os juros compostos. Hoje, a gente vai desvendar direitinho como essa combinação faz o dinheiro trabalhar sozinho, crescendo de forma exponencial. O nosso caminho aqui vai ser bem simples. Olha só. Primeiro, a gente vai entender a tal mágica por trás dos juros. Em seguida, vamos conhecer o CDB de perto. Depois, vem a grande revelação que conecta uma coisa na outra. Aí a gente explora onde mais essa lógica funciona e, por fim, vamos entender o poder que esse conhecimento todo nos dá. Então, vamos lá. A primeira peça do nosso quebra-cabeça é justamente essa tal mágica dos juros. É aqui que mora o segredo de como o dinheiro pode crescer de uma forma que até parece mágica. A grande questão é essa, né? Como fazer o dinheiro trabalhar e crescer por conta própria? A resposta está num conceito que, olha, pode até parecer meio complicado no começo, mas é incrivelmente poderoso. E a resposta é juros compostos. Pensa nisso como o famoso juros sobre juros. É que o cálculo não é feito só em cima do valor inicial, não. Ele é feito sobre o montante total, já incluindo os juros que se acumularam, e é exatamente isso que muda completamente o jogo. Aqui dá para ver a diferença bem direitinho. De um lado, nos juros simples, o crescimento é sempre o mesmo, uma linha reta. Mas do outro lado, ali a gente vê a mágica dos juros compostos. O cálculo sobre o valor que já rendeu cria aquele famoso efeito bola de neve, sabe? Onde o crescimento vai acelerando com o tempo. Para isso ficar ainda mais claro, vamos para um exemplo prático. Digamos que o ponto de partida seja um investimento de R$ 10.000. E aqui a gente vê a coisa acontecendo na prática, usando uma taxa hipotética de 10% ao mês, só para a conta ficar fácil. Depois do primeiro mês, os 10 mil viram 11 mil, beleza. Mas olha o que acontece no segundo mês. Os 10% agora são calculados em cima dos 11 mil, não mais dos 10 mil originais. O resultado? R$ 12.100. Aqueles R$ 100 a mais, isso é o juro sobre juro trabalhando. Agora que a gente já entendeu o motor do crescimento, vamos conhecer o veículo que usa esse motor. Afinal, o que é um CDB? Indo direto ao ponto, um certificado de depósito bancário, o famoso CDB, é na prática como emprestar dinheiro para um banco. A pessoa investe uma grana e, em troca, o banco paga juros por isso. Esses juros são rendimento da aplicação. Simples assim. E existem basicamente 3 tipos de CDB. Tem o pré-fixado, que você já sabe na hora da compra exatamente quanto vai render, o pós-fixado, que o rendimento acompanha um indicador da economia, geralmente o CDI, e também o híbrido, que é uma mistura dos dois. Uma parte da taxa é fixa e a outra varia conforme algum índice, tipo o IPCA, que mede a inflação. E um ponto que é crucial, a segurança. Investimentos em CDB de até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira são protegidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Essa garantia, olha, dá uma camada extra de tranquilidade e coloca o CDB como uma opção de baixo risco. Certo. Então já entendemos os juros compostos e o que é um CDB. Agora chegou a hora da grande revelação. Como é que esses dois pontos se conectam? Isso nos leva à pergunta central, né? O CDB, esse investimento tão popular, ele usa mesmo a poderosa lógica dos juros compostos? A resposta é um sonoro e definitivo sim. O rendimento de um CDB é todo calculado com base nos juros compostos. É exatamente essa mecânica que faz dele uma ferramenta tão eficaz para valorizar o capital ao longo do tempo. Entender as vantagens dessa união é fundamental. Essa combinação oferece uma valorização que acelera com o tempo e com risco bem menor que o da renda variável. Isso torna o CDB ideal para aquelas metas de médio e longo prazo, sabe? Como dar entrada no imóvel daqui a 5 anos, por exemplo. Com certeza supera a poupança com folga nesse período. Resumindo, é segurança com um bom potencial de crescimento. Sabendo que o CDB usa juros compostos, uma pergunta natural que surge é: onde mais essa lógica poderosa atua no mercado financeiro? Essa tabela dá uma visão bem legal. No Tesouro Direto, por exemplo, o empréstimo é feito para o governo. Já na LCI, a letra de crédito imobiliário, o dinheiro vai para o setor de imóveis. E a grande vantagem da LCI é a isenção de imposto de renda, que funciona como um incentivo do governo para dar uma força nesse setor estratégico. E na renda variável, como fica? Em ações, o efeito dos juros compostos acontece de forma indireta, por meio do reinvestimento.
Quando os dividendos que uma ação paga são usados para comprar mais ações, a base de capital aumenta, e com isso, os ganhos futuros podem ser maiores. É o mesmíssimo princípio da bola de neve. Só que aqui, quem investe precisa agir e reinvestir. E assim a gente chega na nossa conclusão. Entender esses mecanismos todos nos leva ao verdadeiro poder de investir e ao que isso pode significar para as finanças de cada um. Essa frase aqui resume a ideia central. O crescimento exponencial que os juros compostos geram é de fato uma das forças mais poderosas do mundo financeiro. Entender e usar esse princípio pode transformar completamente uma jornada financeira. E a gente termina com uma reflexão. Com esse conceito agora mais claro, a pergunta que fica é: qual o próximo passo? Como colocar esse conhecimento todo em prática? Porque o verdadeiro poder está em transformar o que foi aprendido em ação.